abram as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e do verso 12 ao verso 16. O tema da mensagem dessa noite é provações e tentações, tá certo? Tiago, capítulo 1, verso 1 a 8 e do 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pulando agora para o verso 12 ao verso 16, diz: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que somente sendo lida não precisa nem de uma explanação. Mas o nosso desejo nessa noite é que o Senhor tenha misericórdia de mim e fale através da minha vida. Que a Tua verdade seja revelada aos Teus filhos aqui nessa noite e que possa preencher o nosso coração. É o nosso desejo e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrar propriamente no texto, eu quero só fazer uma breve introdução sobre o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, tá certo? Primeiro ele começa dizendo assim: Eu, Tiago. Mas quem é Tiago? Existem vários homens chamados Tiago, mencionados no Novo Testamento, mas a tradição confiável atribui esse livro a Tiago, chamado o Justo, meio-irmão de Jesus e irmão de Judas, que liderou a igreja em Jerusalém lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus que lidera a igreja, é ele quem responde às queixas lá de Paulo, referente àquilo que a igreja tinha sobre dúvida do que fazer ou de não fazer. O escritor dessa carta é o mesmo Tiago que recebeu uma aparição especial de Jesus, da ressurreição de Jesus, está lá em 1 Coríntios 15, verso 7. Essa aparição foi provavelmente a causa da conversão desse Tiago, porque até aquele momento os irmãos de Jesus pareciam não apoiar a sua mensagem e a sua missão. Quantos vão lembrar de João 7, verso 5, dizendo que os irmãos de Jesus olhavam ele um pouco à distância, sem crer de fato naquilo que ele havia pregado. Quando esse Tiago, meio-irmão de Jesus, segue o mestre, ele o seguiu com grande devoção. Uma história antiga da igreja diz que Tiago era um homem de oração e que seus joelhos tinham calos grandes e grossos, fazendo com que parecessem os joelhos de algum camelo. Quem vai escrever isso é Eusébio de Cesareia, um dos grandes líderes da igreja da Nova Revolução. Também diz que Tiago foi martirizado em Jerusalém, ao ser empurrado de um alto de um templo. Só que ele não morre ao ser empurrado de um alto de um templo. Na queda eles percebem que Tiago ainda está vivo, então eles vão lá e espancam Tiago, meio-irmão de Jesus, até a morte. Essa é o que a tradição, resumidamente, fala sobre esse Tiago, meio-irmão de Jesus. Agora, olha que interessante. O Tiago, meio-irmão de Jesus, ele não começa a sua carta dizendo: Eu sou Tiago, irmão de Jesus.
Saber que Tiago era meio-irmão de Jesus torna essa autoapresentação ainda mais significativa, porque Tiago não se proclama irmão, ele se proclama servo de Deus. Ele se proclama servo daquele que é o seu rei. Então Jesus era mais do que um irmão para Tiago. Jesus era o seu Senhor. Porque logo abaixo ele também fala que Jesus é o seu Senhor. Eu, Tiago, servo do Senhor. E essa palavra servo aqui não significa só que ele estava na serventia. A palavra aqui para servo é doulos, que quer dizer escravo. Ele se torna escravo daquele que era o seu mestre, daquele que era o seu Senhor. Interessante nós entendermos tudo isso. Por que nessa introdução? Porque Tiago, ele não só se denominava irmão de Jesus, apesar de ser, mas ele considerava Jesus Deus. Ele considerava Jesus Deus. E ele escreve essa epístola de 5 capítulos curto, e Tiago, os estudiosos vão chamar essa epístola de Tiago de Provérbios do Novo Testamento, e eu particularmente gosto muito da epístola, estou estudando com os jovens aqui essa epístola verso a verso, porque tem grandes lições para nos dar. Ele escreve as 12 tribos, está lá no verso 1, escreva as 12 tribos. Essas 12 tribos é uma figura de linguagem que se remete ao povo judeu como um todo. Está lá em Mateus 19, 28. Paulo, quando se referia às 12 tribos em seu discurso perante o rei Agripa, também ele abre sua boca para dizer, eu venho às 12 tribos, mas isso não significa que ele vinha só a um povo específico. Ele estava dizendo que a sua seleção, sua origem judaica, agora ele estava ampliando a sua mensagem, falando de fato a todos os cristãos. E chega a nós hoje. Então, queridos, o conceito dessas 12 tribos entre o povo judeu ainda era muito forte. Por isso que Tiago, quando ele escreve, ele diz as 12 tribos, para entender o seguinte, agora não estamos mais no espaço geográfico. A epístola de Tiago, ela é escrita para os judeus que estão na diáspora. Aqueles que de fato estão saindo, indo para as suas localidades, fugindo de fato da perseguição. E como viveriam esses cristãos agora? Então Tiago, ele para escrever esses irmãos que estão nesse contexto. E aí eles escrevem as 12 tribos espalhadas pelo mundo. E chega até nós. Chega até a primeira igreja batista de Aracaju, no dia 4 de abril de 2024. Então, meus queridos, falando um pouco do texto, provação e tentação, nós precisamos primeiro diferenciar algumas coisas nessa noite. Primeiro, a tentação e provação são 2 tipos de testes com propósitos e naturezas diferentes. Precisamos entender isso aqui. E por isso, entender a diferença entre tentação e provação precisa ser algo fundamental para o cristão. Muitos confundem. Não identificar essa diferença entre tentação e provação, às vezes é porque ela ocorre de maneira simultânea. A provação e a tentação, ela ocorre muitas das vezes de maneira simultânea. Então fica meio que difícil você saber diferenciar se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado. Agora, a grande diferença entre provação e tentação é que a Bíblia, ela nos apresenta o diabo como sendo o maior tentador. Está lá em Mateus 4,3, 1 Tessalonicenses 3,5. E por outro lado, o Senhor nos mostra a provação vindo do Senhor. Sempre do Senhor. Então, a diferença entre provação e tentação, de maneira muito resumida, está na diferença percebida através dos seus propósitos. Como assim? A tentação sempre virá com o objetivo de destruir o homem. A tentação sempre virá com o objetivo de destruir. Por outro lado, a provação, ela serve para fortalecer espiritualmente o cristão. É por isso que nós precisamos entender essa diferença, senão vamos estar atrelados a algumas coisas. E aí, essa tentação vem para amadurecer o caráter do cristão, para capacitar o cristão diante dos problemas que ele vai enfrentar na vida, para desenvolver a sua fé e o aproximá-lo de Deus. E aí, diante disso, nós entramos no texto.
E do verso 2 ao verso 4, Tiago vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança, e talvez na sua versão tenha paciência, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Veja só, para Tiago, as provações são inevitáveis. Ao mesmo tempo, as provações são ocasiões de alegria e não de desânimo. Podemos considerar motivo de grande alegria quando estamos em meio às provações, porque elas são usadas para produzir perseverança, ou seja, paciência. E hoje pela manhã, talvez você tenha visto no noticiário ou em algum outro local, gente que passou muitas provações hoje pela manhã diante das fortes chuvas. Gente que teve perdido tudo, gente que teve sua casa levada, passou por alguns perrengues, sendo provado, e o Senhor olhando e dizendo: até onde vai a fé? Até onde vai a fé? Então, meus irmãos, essa palavra sobre paciência, perseverança, ela vem do grego hipomone, que significa estar sobre, hipo, sobre, e menos estar, suportar, permanecer, estar sobre. Por que eu trago esse significado? Porque essa palavra grega significa, tem a imagem de alguém que está sob uma carga pesada e opta por ficar lá. Ele não simplesmente sai. Ele passa por uma grande dificuldade, provação, e ele opta por ficar lá. E aí tem um comentarista grego e teólogo, Esterley, que ele disse que essa paciência que Tiago vai descrever para nós, ele é um estado de espírito que perdura. O que significa isso? Que a fé, ela é testada por meio de provações, mas a fé não é produzida pelas provações. Ou seja, as provações revelam a fé que nós temos. Ela vai revelar de fato onde está a sua fé. É por isso, meus irmãos, que às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades, por algumas provações, às vezes não sabemos o porquê, e perguntamos a Deus. Há 15 dias atrás eu preguei sobre o livro de Jó. E eu não preciso dizer para os irmãos que um grande modelo de provação a ser enfrentado foi o de Jó. E nós vimos, de fato, o Senhor dialogando com Satanás, e ele dizendo: pode tocar na vida dele, contanto que você não fira a vida, mas toca em algumas áreas. E a tentação é o Senhor sempre dizendo: está vendo ali Jó, um homem justo? Toca nele, que ele vai continuar sendo justo. Então, meus irmãos, as provações, elas revelam a fé que temos. Não porque Deus não saiba quanta fé nós temos, mas para que a nossa fé seja evidente para nós e para os que estão ao nosso redor. Você já passou por algum momento de provação e você está sempre pleno de espírito no Senhor, e alguém olha para você diante dessa provação e diz: como pode? Como pode você estar tão tranquilo? Como pode você estar tão em paz diante do problema? Como pode? É porque nas provações nós entendemos aonde está a nossa fé. Na provação, Deus olha para nós e vê de fato aonde temos depositado a nossa fé. E o interessante disso tudo é que nós notamos que a fé, ela é testada. A nossa fé, ela é testada. E isso mostra que a fé é importante e preciosa. Por quê? Porque somente coisas preciosas são testadas completamente. Cada vez que a nossa fé é provada, como o Tiago vai escrever, nós temos a chance de crescer um pouco. E eu lembro de uma pergunta de um amigo aqui da igreja, não tão recentemente, mas acho que ano passado ou retrasado, perguntando se ele poderia pedir mais fé. É pecado eu pedir mais fé? E eu brincando disse: talvez seja pecado você não pedir mais fé. Porque todos os dias a nossa fé precisa ser de fato alimentada, abastecida,
precisa ser oxigenada, e a nossa fé não vem de nós. A nossa fé não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. É Ele quem coloca e abastece a fé em nós. É Ele quem solidifica a nossa fé. É Ele quem aumenta a nossa fé. É Ele quem nos concede a fé. É somente Ele. Então, meus irmãos, as provações, elas não produzem a fé. Mas, quando as provações são recebidas com fé, produz paciência. Quando as provações elas são recebidas com fé, produz paciência. E não é uma paciência, como o comentarista vai dizer, de você sentar na sala de um médico que para te atender demora 1 ou 2 horas. A paciência não é de você entrar na sala de um advogado e às vezes se deixar esperando, não. A paciência, como disse o comentarista, é um estado de espírito, é aquilo que de fato você descansa no Senhor. Então você repousa nele. Eu estou passando pelas provações, mas eu repouso no Senhor. Eu deposito a minha fé no Senhor. As dificuldades estão batendo na nossa porta. As provações estão lá, olhando para você. Mas nós repousamos no Senhor. É isso que o texto está querendo dizer. E, meus irmãos, isso não é fácil. Porque se as dificuldades são recebidas com descrença e resmungos, as provações podem produzir amargura e desânimo. Se eu não olho de fato para as provações como algo que me aproxima do Senhor, ela produz amargura e desânimo. E nós costumamos a esmorecer. Nós esmorecemos, ficamos tristes, abatidos, abalados, e nos esfriamos daquele caminho que é um caminho de fato de perseverança e paciência. Então, meus irmãos, gravem bem isso. Considerar motivo de grande alegria a provação é a resposta de fé para um tempo de provação. A minha pergunta nessa noite é: quantos estão passando por uma provação? A minha pergunta é: há quanto tempo você está passando pela provação? A pergunta que fica é aonde você tem depositado a sua fé diante da provação. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: olhei para os tempos de provação com uma espécie de desejo, não de tê-los de volta, mas de sentir a força de Deus como a senti, então, de sentir a força da fé, como a senti então, de perdurar no braço poderoso de Deus, como eu perdurei então, e ver Deus trabalhando como eu o vi então. É no tempo de provação, de fato, que Deus vai lapidar os seus. Então, quando a provação bate à sua porta, não é simplesmente para que a sua fé seja abalada sem uma causa específica, não. Quando a provação bate na sua porta, é para que você faça de sua fé um combustível para que você atravesse até o outro lado do rio. Então, esse é o primeiro ponto que eu deixo sobre esse versículo, mas o texto continua. E o texto vai dizer, do verso 5 ao verso 8, o seguinte: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meus irmãos, as provações trazem um período necessário para buscar a sabedoria de Deus. É difícil dizer isso, mas parece que o tempo que mais nos aproxima do Senhor é o tempo em que nós estamos diante da provação. Não deveria ser comum, mas a provação demonstra quem você busca no momento que tem que ser buscado. Por quê? Porque muitas das vezes não sabemos que precisamos de sabedoria até o momento de dificuldade. Uma vez que o momento de provação, precisamos saber se uma provação específica é algo de Deus
para que eliminemos pela fé ou perseveremos pela fé. Isso requer sabedoria. Isso requer sabedoria. Lembro de Paulo? Senhor, eu tenho um espinho. Eu tenho algo aqui que de fato todos os dias me faz lembrar de quem eu sou. Retira de mim. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Então, todos os dias, Paulo era provado de fato por aquilo. Agora, o texto de Tiago vai dizer que aqueles que passam pelas provações são como a onda do mar. E olha que interessante. O homem que não está totalmente convencido de que, se pedir a Deus, receberá, assemelha-se a uma onda do mar. E ele está em um estado de agitação contínua, impulsionado pelo vento e sacudido, ora subindo pela esperança, ora afundando pelo desespero. Faz o teólogo Adam Clarke. E olha que interessante, uma onda do mar é uma descrição adequada de alguém que é impedido pela incredulidade de acreditar que o Senhor pode tirá-lo da provação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma onda do mar, ela não tem descanso, assim como o duvidoso. Uma onda do mar, ela é instável, assim como o duvidoso. Uma onda do mar é impulsionada pelos ventos, assim como o duvidoso. Uma onda do mar é capaz de grande destruição, assim como o duvidoso. Eu não sei vocês, mas eu tenho plena convicção que em algum local você conheceu alguém que duvida de tudo, alguém pessimista, alguém que está sempre pensando negativo pelo lado da vida, alguém que diz, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu já cansei de buscar, o Senhor pode fazer, mas ele sempre coloca em dúvida e em xeque a ação de Deus sobre aquele momento específico de provação. Então, meus irmãos, nas provações, nós precisamos mais de sabedoria do que de conhecimento. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele é uma informação bruta. Você conhece algo que foi revelado a você, e de maneira, às vezes, profunda ou superficial. Então, você conhece, mas a sabedoria é o momento, você sabe o momento certo de usar o seu conhecimento. Então você precisa pedir sabedoria a Deus, como o texto diz a você e a mim. O conhecimento é a capacidade de separar as coisas, mas a sabedoria é a capacidade de fazer as coisas certas no tempo certo. E queridos, para receber sabedoria, nós precisamos pedir ao dono da sabedoria. Sem desprezar o nosso pedido, Ele nos ouve. O Senhor nos ouve. O nosso pedido de sabedoria deve ser feito como qualquer outro pedido ao Senhor. Com fé. Com fé. Sem duvidar da capacidade de Deus em nos dar sabedoria. Então, meus irmãos, parece difícil. Parece complicado, mas no tempo de provação, e preciso dizer a vocês, se a provação não chegou ainda a você, desculpa te dizer isso, mas ela vai chegar. Se a provação chegou a você e foi embora, desculpa dizer isso, mas ela vai voltar. Porque a provação para o cristão é algo que todas as vezes que enfrentamos ela, nos lembramos daquele que é o nosso Senhor e nos aproximamos dele. Então a provação não serve para nos fazer desistir. Não. A provação serve para nos lembrar daquele que está nos sustentando todos os dias, independente de mim ou do irmão. Porque o Senhor é bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é gracioso. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos e filhas. Então, meus irmãos, que possamos entender que no tempo de provação precisamos pedir sabedoria àquele que é o nosso Senhor. E o texto termina no verso 12 ao verso 16, dizendo o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações,
porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. E eu me coloco sentado ouvindo essas palavras de Tiago, a minha vida especificamente. Porque parece que sempre que passamos de fato por uma tentação, atribuímos, sem entender a relação de provação e tentação, sempre ao Senhor, mas o Senhor não tenta ninguém. O Senhor não é tentado a fazer o mal. A tentação vem dos nossos próprios desejos, do nosso próprio coração. E ai de nós se acharmos que somos bons. Ai de nós. O nosso coração ele é perverso. O nosso coração ele é tendencioso a fazer o mal. O nosso coração ele é corrompido pelo pecado. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a graça do Senhor e o Espírito Santo inundando o nosso coração. Ai de nós. Então, meus irmãos, esse texto que nós lemos do 12 ao 16, soa para nós como uma das bem-aventuranças que Jesus vai falar do Sermão do Monte. Pense comigo. Como é que o Senhor começa falando do Sermão do Monte, Sermão da Montanha? Na sua versão pode ter bem-aventurados aqueles. Na minha versão tem felizes aquele. E ele começa aqui dizendo, feliz é aquele que suporta com paciência as tentações e provações. Sabe o que significa isso aqui? Nessas grandes declarações de Tiago, grandes declarações de bênção, Jesus, no Sermão do Monte, ele não nos disse a maneira pela qual seremos bem-aventurados. Ele só começa a falar das bem-aventuranças. Mas Jesus, no Sermão do Monte, não nos diz como seremos bem-aventurados. Ele só diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Mas ele não diz como nós seremos bem-aventurados. Tiago diz. Tiago vai dizer para mim e para você. E aqui aprendemos que podemos ser bem-aventurados ao suportarmos as tentações. Tiago diz o seguinte, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Bem-aventurados são aqueles que suportam com paciência, com perseverança, com zelo, as provações e tentações. Tiago não diz, bem-aventurado o homem que nunca é tentado, nem tampouco ele diz, bem-aventurado o homem que acha que vai ser fácil vencer as tentações. Tiago não diz isso. Em vez disso, Tiago vai dizer que a promessa de bem-aventurança é dada àquele que suporta a tentação. É preciso suportar as provações e tentações. Meu querido e minha querida, preciso dizer para você algo que já levei ao meu coração. Sabe aquela situação caótica que nós vivemos? Sinceramente, parece que às vezes não tem fim. Vai passar. Aquela situação desesperadora, que parece que não vemos uma luz no fim do túnel. Eu lembro de conversando com um amigo ano passado, eu dizendo a ele, sabe quando você se sente encurralado, e você chega a um beco sem saída, e não tem nada, e você sabe quem está te levando para lá, mas você não tem forças para sair de lá? Ele disse, entenda a situação. Eu disse, pronto. O que me dá força para poder, talvez, enfrentar esse beco sem saída, é saber que vai passar. É saber que vai passar. Os discípulos que estavam no barco com Jesus queriam atravessar o outro lado do rio, do mar, do grande vale. Eles chegaram até lá. A tempestade e as provações podem durar um período na sua vida. Mas uma coisa eu garanto para o irmão, não pelas minhas palavras, mas pela palavra do Senhor, vai passar. Você chegará ao outro lado do rio.
Agora, você precisa ter fé naquele que te fará chegar do outro lado do rio. Porque você não vai passar a nado. Você não vai passar o tempo todo sobre as águas. É preciso reconhecer que aquele que fará você atravessar é o Jesus a quem você precisa depositar a sua fé. É esse Jesus. Então, meus queridos, nesse texto, do 12 ao 16, Tiago declara o propósito de Deus em permitir a tentação. O objetivo é nos aprovar que através do teste seríamos revelados como genuínos e fortes em nossa fé. Às vezes nós queremos que a nossa fé seja forjada ainda mais. É no tempo de luta, meu irmão. É no tempo de dificuldade. É no tempo de provação. E eu comentando isso com os jovens, e assim que eu dei a palavra, eu desci, e um me procurou lá embaixo, pastor, eu quero tirar uma dúvida. Eu disse, pois não. Aí ele disse, eu não sei se é uma dúvida, não sei se abriu o coração. Eu disse, fica à vontade, a gente tem tempo aqui. E ele disse, como é difícil entender tudo isso. E aí ele olhou para a família e disse, até hoje eu não entendo como meus pais levam a perda do meu avô e de meu tio tão recentemente. De maneira tão breve. Estava tudo indo bem e de repente o Senhor levou os dois. E fez com que meu pai tivesse que cuidar da minha avó, enfim. E foi uma mudança e meu pai na época ficou meio tonto da situação porque pegou ele, vi muitas vezes choroso. E eu não vou mentir, pastor, às vezes eu queria duvidar. Às vezes eu queria perguntar de fato para entender do Senhor, por que isso aqui? Por que isso aqui? E aí, como eu dei o exemplo de Jó, na pregação, eu falei para ele, agora pensa no lado de Jó. Jó, quando começa o livro, o texto vai dizer que era um homem justo e temente a Deus. Quando descreve Jó, diz que diariamente Jó oferecia sacrifício em prol dos seus. Jó estava todos os dias sendo temente ao Senhor e levando os seus a Ele. E o Senhor permite que aconteça aquelas coisas que aconteceram, para no final dizer, olha aí, ó, esse aí eu tenho um prazer, de fato. Esse eu tenho um prazer. Aí eu perguntei para ele, o que é que Jó fez? Diz para mim. O que é que Jó fez? Pelo contrário, Jó começa também a perguntar algumas coisas ao Senhor. Se você ver lá, o livro do Jó é um livro que tem mais perguntas. Toda hora ele pergunta, faz pergunta aos amigos, e os amigos fazem pergunta a Jó, o que foi que aconteceu, e ele, nada, e o que pode ter acontecido, é um livro de perguntas, até o Senhor conversar com Jó, que na verdade não é uma conversa, é um monólogo, porque só o Senhor fala com Jó, do 32 ao 41, do 38 na verdade ao 41, é só um monólogo, o Senhor falando com Jó, e no 42 nós vemos aquela célebre frase, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ele descreve aquela narração dizendo, Senhor, eu achava, eu tinha convicção que oferecendo sacrifícios ao Senhor eu conhecia, eu tinha convicção que fazendo determinadas coisas eu conhecia, mas agora tudo faz sentido para mim de quem é o Senhor. Porque não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com o culto de quinta, de domingo, com EBD, com o serviço no Senhor, não, nós não fazemos nada para o Senhor, às vezes eu costumo dizer, às vezes parece que estamos fazendo um favor ao Senhor, indo ao culto ou servindo, não, isso tem que ser a nossa vida, de inteira devoção a Ele, e o que vier a mais, é lucro, mas tem gente que cobra do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já vi alguns aqui. Mas eu faço tanto isso, eu faço tanto aquilo, ó, tadinho. Merece tantas coisas boas. Nós não merecemos nada, meus irmãos. Nós não merecemos nada. Tudo que temos é graça, privilégio do Senhor. É favor imerecido. É favor imerecido. Então, meus irmãos, Tiago, no texto, nos lembra que realmente vale a pena suportar as provações e tentações que nós enfrentamos. Vale a pena suportar, às vezes com lágrimas. Quem disse que não? Quem disse que não? Às vezes com lágrimas. Às vezes de joelho, às vezes sem falar nada.
Às vezes só querendo ficar quietinho, como eu disse para os jovens na última pregação, eu não queria estar aqui com vocês. Meu coração estava murcho, eu passando por diversos problemas. Mas é isso que esquenta a nossa vida. É a vida de comunidade que, olhando um para o outro, sabemos os dilemas e nos abraçamos e nos fortalecemos no Senhor. Às vezes não queremos fazer aquilo que deveria ser feito, mas precisamos fazer no Senhor. Então, meus irmãos, a nossa firmeza será recompensada ao demonstrarmos nosso amor por Jesus, resistindo às provações e tentações. E eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: diante desse dilema de provações e tentações, há uma boa notícia para nós. A boa notícia é que as provações e as tentações ocorrem dentro dos limites determinados por Deus. A história de Jó é um grande exemplo da soberania de Deus em meio à situação. Sabe por quê? Deus dá graça suficiente para que seus servos passem pela provação. Nós não estamos sozinhos passando pela provação. Não estamos. Às vezes parece que estamos num quarto deserto, mas não. O Senhor está conosco, Ele concede graça aos seus. Então, Ele também nos dará o escape necessário para que nós possamos resistir a essas provações e tentações. E nós lemos no texto de 1 Coríntios 10, 13, no início, Paulo escrevendo disse: nenhuma tentação sobreveio sobre vocês, exceto aquela que é comum a todos. Mas Deus é fiel, que não deixará que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Mas, com a tentação, Ele também providenciará o modo de escapar para que vocês possam suportar. Isso é uma promessa, meu irmão. É o Senhor dizendo assim, ó, vai ser difícil, vai ser penoso, mas fica tranquilo. Sempre tem uma válvula de escape. Sempre eu irei te dar uma válvula de escape. O Senhor sempre mostrará o caminho que nós devemos seguir no caminho de provação e tentação. Então, meus irmãos, seja como for, o importante é que nada foge do controle de Deus. Além disso, os fiéis que suportam as provações e vencem as tentações recebem a promessa de uma grande recompensa. Sabe que recompensa é essa? A coroa da vida. Ele nos diz em Tiago 1, verso 12, e João vai escrever em Apocalipse 2, verso 10. Aquele que suporta com perseverança e paciência as provações e tentações, receberão a coroa da vida. E, meus irmãos, que possamos suportar em nome de Jesus. Que possamos entender que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. É difícil. Às vezes queremos mesmo desistir. Às vezes queremos largar o barco. Mas, meus irmãos, há um momento certo de chorar, então chora. Chora no Senhor. Coloca diante dEle. Fala, rasga o coração diante do Senhor. Pede sabedoria. Senhor, eu não sei nem o que fazer diante dessa provação. Mas pede sabedoria ao Senhor. Agora lembrem que muitas das vezes os nossos desejos enganosos vão nos impulsionar a ser tentado pelas questões da vida. E eu dizendo aos jovens, eu falei, é ou não é tentação você, quando tem a oportunidade de, numa prova online, copiar todas as questões da internet, e você ir lá e o seu coração ruim te impulsionando a fazer isso? Não é tentação. Tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com o seu desejo que é ruim, seu coração que é impuro, te impulsionando a isso. Agora, em contrapartida, quando tudo está bem na sua vida, você está bem com seu esposo, com seus filhos, com a igreja, tudo caminhando bem, o Senhor bate a sua porta, faz com que você passe por uma grande provação, e às vezes você não sabe o que é que está acontecendo, e é o Senhor dizendo assim, ó, sabe a sua fé? Estou testando nesse momento. E é a Ele que nós devemos orar e recorrer. É a Ele que de fato nós precisamos recorrer. Não é a nenhum outro. Não é trabalhando mais ou se desesperando. Não.
é o Senhor que nos dá sabedoria e coloca anjos enviados para nos socorrer. Então, meus irmãos, que essa palavra seja aplicada ao seu coração, que essa palavra frutifique no seu coração, que ela gere de fato vida no seu coração e que você de fato possa perseverar na paciência, na provação e tentação da vida. Então baixe sua cabeça nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Salvador das nossas vidas, Rei do universo, soberano que está acima de tudo e de todos, ao Senhor que nós oramos nesse momento. É a esse Deus que nos concede sabedoria, que nos concede graça. A esse Deus que nós oramos. Nosso desejo, Senhor, nesse momento é que o Senhor dê sabedoria a esses meus irmãos que estão passando por um período tão difícil de provação e tentação. Senhor, freia a maldade do coração deles. Faz com que de fato eles sejam tentados, mas que tenham válvula de escape. Cuida do coração deles, Senhor. Nós sabemos que a tentação baterá à porta, mas que nós possamos de fato resistir à tentação. Que quando as provações também vierem no Senhor, que nós possamos entender que a nossa fé não é feita de areia, que logo se desfaz. Não, a nossa fé tem que ser solidificada sobre a rocha que é o Senhor. E é nela que nós nos apegamos. É no Senhor que nós depositamos toda a nossa fé e esperança. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos atravessar o rio, Senhor. Faz-nos chegar do outro lado do mar. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque a Tua graça é superabundante sobre nós. Nós oramos a esse Deus, ao único Deus, ao Senhor que pode todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.